sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz! Boa noite, meus amores. Muita paz, muita luz a todos. Sejamos sempre bem-vindos a essas lives que são livres, para podermos fazer as mais diversas reflexões da vida. Na noite de hoje, é provável que a gente tenha uma live um pouco mais curta, por conta, né, das comemorações aí que o pessoal está fazendo, né, das eleições. O pessoal faz muito barulho e talvez a gente não consiga fazer uma live tão longa. Mas a gente não poderia deixar de registrar esse momento, né, de reflexão para a vida. O tema de hoje realmente é um tema bem importante, como a gente já mostrou aqui, ó, o Sermão do Monte para os nossos dias. Vamos trazer as reflexões do Sermão do Monte para os dias atuais, para que a gente não fique apenas falando do que falou Jesus há 2000 anos. Precisa a gente reviver Jesus, colocar Jesus na vida hoje. E aí a gente tem a grata satisfação de ter conosco aqui o nosso querido irmão, amigo Josemar Sabino, ou Sabino, da SEEC. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite a todos. Boa noite, querido Leandro. Desde já, a nossa gratidão, né, pelo convite, pela oportunidade de estarmos fazendo bom uso do tempo, partilhando desses momentos e refletindo junto, né, aprendendo junto. Eu acho que apesar de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, esta busca é incessante, não deve parar jamais, né? Então você está de parabéns em ter insistido nestes dias, né, principalmente hoje, na possibilidade de juntos estarmos refletindo acerca do Evangelho de Jesus, refletido à luz da doutrina espírita. Então, a minha gratidão por essa oportunidade. Eu agora vou... Né, levando um abraço a todos os trabalhadores do Chico e um abraço também a todos aqueles que fazem a Sociedade de Estudos Espírita e o Movimento Espírita de Caruaru. Eu vou aproveitar o momento, que eu nunca fiz isso. Eu vou contar para todo mundo que está nos acompanhando que um dos culpados de eu estar fazendo essas lives é você. Com aquela história... Você que ficou no meu pé. Bora fazer uma live, bora fazer uma live. Eu passei semanas sem dormir direito, procurando qual era o... Então eu fui o gatilho. Foi. Deflagrei todo um processo. Isso é muito bom. E é interessante porque a gente começou a fazer a primeira live sem um nome, né? Para a live era apenas vamos ter a live. E depois a gente foi pensando, aí de repente, sabe aquela história, né, da vozinha? A vozinha disse assim, bota live livre. Aí eu peguei e botei o live livre, sem a menor pretensão, né? Sem sequer ter um motivo para se chamar live livre. E aí depois foi apresentando-se, né, o motivo, né? O livre porque a gente pode realmente falar
sobre os mais diversos temas. A gente não fica preso, né, a determinadas temáticas. Porque acho que o espiritismo ele tem que ser para o dia a dia, né? Tem que ser mais uma vivência do espiritismo do que um conhecimento de livros, porque senão aí a gente fica muito culto de espiritismo, mas vazio de vivência. E essa foi a finalidade da gente fazer essas lives e com esse nome. A gente já abordou muitos temas bem diferentes. Na noite de hoje, né, é falar muito sobre Jesus. Eu queria só registrar as presenças, né, do pessoal que está chegando e comentando. José Arantes de Lima, que Jesus abençoe a todos nós, querido. Deus te abençoe também. A Nádia Gonçalves, beijo, Nádia. Essa você conhece de perto, né, querido? Wilson Freire, de Caruaru. Tem também aqui, que não aparece para a gente aqui em comentários ainda. Tem a Josiane Sabino. Boa noite, Josiane. Beijo para ti, meu anjo. Tem também a Lourdes Moura, Patrícia Albuquerque, também que está acompanhando, eu estou vendo aqui do lado. Mas vamos começar aí a abordar um pouco da temática da noite. E normalmente a gente sempre faz aí um roteiro com algumas perguntas e tal, mas na noite de hoje a gente vai fazer realmente esse bate-papo, né, para a gente fazer essas reflexões. Presença da Norma Maciel Normita. Eu já vou aproveitar nossa grande Norma aqui da CE. Eu vou aproveitar, Leandro, me permita, já um gancho que você deixou aí no ar. Tá. Doutrina espírita para os dias atuais. E você tem essa peculiaridade, né? O conversar, olho no olho, né? De forma simples, tentando traduzir a profundidade dos ensinamentos do Cristo, né? Que é o que nos cabe, né? Nestes dias tão difíceis. E desde a oportunidade que eu defrei em você, esse desejo, né, de continuar apesar de tudo, também foi assim comigo aqui, né? E atravessamos algumas dificuldades, porque nem sempre nós sabemos manusear essa tecnologia, mas é interessante porque a gente aprende. São nas dificuldades, e isso foi muito interessante, porque alcançamos pessoas que antes não tínhamos alcançado, né? Então, o momento que nós estamos vivenciando hoje é exatamente esse, de aprendizado, né? As dificuldades se apresentam para a gente como oportunidade de superar as nossas limitações, né? E graças a Deus nós aqui estamos. Na Sociedade de Estudos Espíritas, como você já sabe, a gente já tratou desse assunto internamente, e as atividades estavam suspensas, Leandro, e me parece que faltava esse alimento, né? E aos poucos nós fomos incentivando o grupo, gente, vamos respeitando os devidos critérios, né, de afastamento, os critérios de asepsia, de higiene, mas é necessário manter a ligação com o alto, né? E essas lives nos proporcionou isso, né? Você não imagina o alcance, o benefício, né, dessas lives alcançando aí muitas e infinitas necessidades. Então, hoje nós estamos aqui exatamente para falar sobre o Sermão do Monte, que é um tema recorrente, é um tema absolutamente necessário, são ensinamentos para todas as eras, para todos os tempos. Não é à toa que Mahatma Gandhi afirmou categoricamente, né, que se fosse perdido todos os livros, queimado todos os ensinamentos e ficado só o Sermão do Monte, nada teria se perdido. E não precisa irmos muito além, basta fazermos uma autoavaliação para percebermos o quanto ainda estamos necessitados
da vivência desses princípios deixados pelo Cristo. E tanto é importante esse tema que nós, no colegiado, elegemos como tema do Revivendo Jesus, né, deste ano, que também vai ser online, com a presença de que a gente vários vai, expositores, a gente vai Alberto deixar Almeida, etc. até deixar um bom espaço para a gente Um poder tempo, né? abordar especificamente esse Revivendo Jesus, né? Um pouco mais à frente, né? Que é importante, inclusive, que a gente divulgue, né? E as pessoas possam compartilhar os links, né? Esse ano a gente não vai precisar se deslocar, né? Não vai ter ingresso, né? Não tem, né? Não, não. Pois é. Vamos ter Absolutamente gratuito. a presença das pessoas, então, nas nossas casas. É só a gente acessar e acompanhar, né? Excelentes palestrantes, um tema bem atual. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Mas aí, antes da gente abordar diretamente o Revendo Jesus, né? O evento que, inclusive, as duas casas, né? Porque são duas casas que fazem isso de mãos dadas, né? É a SEEC e o Emmanuel, né? De Caruaru, não é isso? Pelo menos em anos É anteriores, a se eu não me engano, Fraternidade era isso, Espírita né? Emmanuel. Sim. Isso, exatamente. E aí Permanece sendo assim. ótimo. Vocês estão de parabéns, porque é um evento, né, bem, bem complexo de se realizar, né? Inclusive, assim, um ano antes, as movimentações, os contatos e as agendas já começam a serem reservadas, né? Então, esse Revivendo Jesus estava previamente identificado e aí nós tivemos um contato com Marcel Mariano, e você acompanhou o último evento do Carta da Imortalidade, Uhum. e ele incentivando, gente, tá tudo certo, as agendas estão todas marcadas, o evento deverá acontecer, porque existia essa temeridade, né, de realizarmos ou não, enfim. Foi quando nós batemos o martelo. Até porque enxergamos, Leandro, que as circunstâncias atuais é um testemunho para todos nós espíritas. Levarmos o consolo, levarmos a orientação necessária para que a grande população tenha condições de superar todas essas adversidades. E é exatamente por aí que nós vamos iniciar, se assim você permitir, as nossas reflexões em torno do Sermão do Monte. Isso. Eu vou Podemos pedir ir? para você. Podemos sim. Só um minutinho. Eu queria só continuar registrando aqui ainda as presenças do pessoal, porque a gente não vai ter condições de estar sempre registrando. Aí vai só colocar aqui, né? Quem tiver perguntas sobre essa temática, pode fazer. Quem tiver comentário, pode fazer. A gente não vai dar essa parada que eu estou fazendo agora para mostrar a todos. Mas, mesmo a gente não parando, eu vou mostrar, tá certo? A Glaze Mary aqui, do Chico Xavier, boa noite a todos. A Marisa Vilarim, beijo, meu anjo, saudade de ti. Há tempo que a gente não se encontra. Severina Luiza, boa noite a todos, muita paz. Creonice Albuquerque, boa noite, amigos, boa noite, meu anjo, muita paz. Deus te abençoe. Ela acompanha assiduamente essas nossas lives livres, lá de... A gente chama Recife, que é a região metropolitana, né? Lá de Olinda. E a Patrícia Albuquerque, a filha dela, né, também nos acompanhando. Beijo, Patrícia. E chamando o pessoal, convidando o pessoal. Eu queria que você introduzisse essas reflexões, né, sobre a temática, Sabino. A gente colocou o tema abordando, chamando para a atenção, né, de que nos dias atuais. O Sermão do Monte continua atual? E aí agora a bola é sua. Geralmente, eu me lembro de algumas passagens do Evangelho, e respondendo essa sua pergunta,
Nós ainda não temos olhos de ver, Leandro. Ainda não temos ouvidos de ouvir e perceber a grandeza, não apenas do Sermão do Monte, né? Porque o Sermão do Monte faz parte de um projeto grandioso. E eu vou muito mais além. Eu venho me dedicado ao longo desses últimos 10 anos a estudar um pouquinho mais, com toda a minha limitação. E percebo que o projeto Evangelho, a Boa Nova, não está restrito ao cristianismo, né? A Boa Nova é um projeto universal. Temos Jesus como guia da humanidade. E tudo aquilo que ele trouxe-nos é parâmetro para um bom proceder, é parâmetro para a conquista paulatina de tudo aquilo que nós imaginamos. Ora, quando nós enxergamos o Evangelho sobre esse aspecto, nós vamos muito além da imortalidade, né? Nós vamos além das nossas limitações. É por isso que nós acabamos de falar para você que os nossos olhos ainda não conseguem alcançar a força do Evangelho em nossas vidas nos dias atuais, né? E aí nós pensamos algumas referências, principalmente em torno do Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Nós, claro, e não vamos ousar, nesses poucos minutos, abordar todas as bem-aventuranças, e isso não é o nosso objetivo. Nós vamos apenas refletir nuances, aspectos, que possam nos ajudar a enfrentar os dias atuais. Aliás, o objetivo fundamental das bem-aventuranças foi para os aflitos, foi trazer consolo e, ao mesmo tempo, perspectivas de futuro. Quando nós falamos de evangelho à luz da doutrina espírita, em todas as circunstâncias nós vamos ser sempre o passado, que se reflete no presente, e o presente que se reflete no futuro. Então, a mensagem de consolo, de orientação, de esperança diante dos aflitos. Mas será que é só para os aflitos daquela época, como você me fez a pergunta? Hoje, eu não sei fazer o parâmetro, eu só sei que, à época, as aflições existiam, tanto quanto as aflições existem hoje. A luz é a mesma. Os direcionamentos são os mesmos. Hoje, nós temos melhores perspectivas de compreensão, né? Hoje, as nossas faculdades estão muito mais desenvolvidas. A filosofia e a religião nos dão melhores sinalizações para mudarmos o nosso comportamento. Mas eu queria exaltar uma mensagem trazida por Emmanuel no livro Fonte Viva, que fala do primeiro versículo, é o versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. E esse versículo diz assim: vendo as turbas, ou seja, a multidão, subiu ao monte. Jesus subiu ao monte é uma metáfora. Mas nós podemos trazer para a nossa realidade, para falar do Sermão do Monte, para falar do Evangelho, para falar das coisas sacras, das coisas sagradas, é necessário cada um subir o monte da evolução, o monte da transformação, o monte das dificuldades que nós encontramos em nós para sermos melhores pessoas. E aí Emmanuel diz o seguinte, e aí ele vai trazer os tiranos, os sacerdotes, os administradores, ele diz assim: o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentar a elevação à medida que o evangelho se estenda nos corações. É como se Emmanuel estivesse nos dizendo assim:
O evangelho está na mente. Mas o evangelho na mente por si só não é suficiente. O evangelho tem que estar no coração. Então, nós temos hoje as faculdades intelectuais desenvolvidas, nós temos hoje a tecnologia desenvolvida, a política, mas será que existe evangelho no coração desses cultos, desses religiosos, desses políticos, desses juízes, para fazer bom uso das propriedades que nós adquirimos ao longo dos milhares de anos? É exatamente isso que Emmanuel está nos dizendo, né? Mais na frente ele diz assim: em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicados pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a grande massa popular. Fazemos assim um parâmetro. Jesus subiu ao monte e falou às turbas. Veja que o objetivo do Sermão do Monte tem tudo a ver com os objetivos que o Evangelho tem para as turbas de aflitos, de inquietos. Não precisa ir muito longe, queridos amigos, para perceber o quanto nós estamos distantes do Evangelho. Basta fazermos uma avaliação das estatísticas. Leandro, há 90 dias atrás, mais ou menos, nós abrimos a possibilidade de conversar com as pessoas diante dessa paralisação natural e necessária, atendendo o público. As casas estão praticamente com as suas atividades paralisadas, mas a demanda continua. E ainda maior, né? Nós temos crianças de 13 anos pensando em suicídio. E em número crescente. E eu fiquei espantado. Hein? O que nós vamos fazer? E aí começamos a interagir com essas pessoas e convidando ela para o estudo do Evangelho como terapia. Porque todas essas pessoas, por incrível que pareça, estão sendo acompanhadas por várias terapias. Psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, medicamentados, mas falta algo. Falta o alimento para a alma. E aí nós temos no Evangelho este subsídio como tratamento efetivo. E aí foi quando nós fomos conversando com essas pessoas para o estudo do Evangelho. Então é essa atenção que todos nós. O que você fez hoje, mesmo com a diversidade do dia, né, vinculado à eleição, mas mantendo, nós não sabemos avaliar o quanto de benefício essas pequenas, simples e humildes reflexões alcançam os corações dos aflitos. Era a mesma coisa que Jesus fazia lá diante dos aflitos da época. Né? Então ele diz assim: vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. Aí ele diz assim, um puxão de orelha. Eu adoro Emmanuel exatamente por isso, né? Porque ele convoca-nos, alerta-nos, principalmente os espíritas. É imprescindível nos empenhar em nossas energias, no limite das nossas forças, a serviço da educação humana. E nós temos, e eu sinto isso no seu entusiasmo, sinto isso em algumas pessoas do movimento, não em todas, mas esse entusiasmo em dar esse alimento às pessoas que estão em aflição. É necessário ajudarmos o povo a pensar. Veja o que Emmanuel diz. Então, é evidentemente que tem que se ter as diversas terapias, os diversos medicamentos, todos eles são importantes, mas é preciso ajudar o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se.
Então, o que é que está acontecendo hoje? Nós não estamos nem pensando e nem muito menos vivendo esses ensinamentos milenares. E aí eu me incluo, eu, como estudante do Evangelho, em muitos momentos me deparo com a minha infantilidade, com a nossa infantilidade. Por exemplo, diante da pandemia, diante das circunstâncias atuais, por que tanto desespero? Por que tanta não aceitação? Né? Entendendo que nós estamos num momento de transição planetária. E por que não aproveitar esse momento no acolhimento daqueles que estão precisando? Eu acho que você quer falar alguma coisa, né, Leandro? Não, eu fiz assim porque eu também estou nesse mesmo patamar também. Tem hora que eu também tenho meus momentos de reflexão e de questionamentos. E é interessante, né, Sabino, o quanto essa pandemia, ela realmente veio para mexer mesmo com as pessoas, né? Mexer muito. E aí, para os puxões de orelhas, né, que normalmente o Emmanuel dá nos espíritas. Oi? Pode falar. Os puxões de orelha que Emmanuel dá nos espíritas, não é à toa não, viu? Porque os espíritas também, às vezes, andam meio... Como é que eu uso a palavra para não usar relapso? Me ajuda aí. Relapso é um pouco pesado. Eu vou pedir a oportunidade de colocar essa palavra mesmo, relapso mesmo, Leandro. Porque nós não somos diferentes de outros, somos todos necessitados. E eu diria mais, a quem muito foi dado, lembrando de Paulo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Então, eu enxergo a doutrina espírita como oportunidade de fazer aquilo que nós não fizemos antes. Então, vejo a acomodação, o relapso que você aí exaltou, como sendo uma realidade a se repensar, a reconceituar-se. É claro que nós não estamos falando da irresponsabilidade, não, mas fazemos o papel que nos cabe, mesmo que seja através de uma live simples como esta. Só para você ter ideia, Leandro, e eu sei que isso também está acontecendo aí contigo, e com a grande maioria do movimento espírita, não querendo polemizar, é que as grandes necessidades estão na intimidade de cada um. Então veio a pandemia e nós não soubemos lidar muito bem com isso. É assim, gerando os conflitos internos. As relações se tornaram, ao contrário, mais conflituosas do que antes. E aí abrimos a possibilidade de estarmos num grupo resumido, em torno de 10 pessoas, orando em favor do grupo. Então você veja que as atividades de oração, de prece, de estudos em torno do Evangelho, estava dirigido para os próprios trabalhadores da casa. E aí, com um determinado tempo, as pessoas foram se conscientizando, se envolvendo no trabalho, porque eu não vejo outra saída para todo e qualquer conflito, mergulhemos no trabalho do bem. Porque aí criamos imunidade espiritual, criamos empatia com a espiritualidade. O isolamento só vai nos afastar dessa realidade. E aos poucos nós fomos dissipando essa energia. Eu lembro de Eurípides Barçanufo, em um dos seus últimos livros, através de Divaldo, ele falando assim, não engrossais as fileiras do desânimo. Então, o espírita e o cristão têm a obrigação e o dever de não engrossar as fileiras do desânimo na atualidade. E tem Eu não sei se você concorda com isso. Sem dúvida, sem dúvida. Muito. Pronto, assim, é bom que a gente está aqui só nós dois conversando e o mundo inteiro sendo testemunha. Isso é fantástico, a tecnologia é fantástica. Mas aí,
Eu queria perguntar, você percebeu na sua casa é, afastamentos, é, esfriamentos dos trabalhadores? Eu digo porque aqui a gente sente muito isso, sabe, Sabina? Aconteceu isso aí também na SEC? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo, né? A gente tem que fazer uma reflexão mais intimista com aqueles que nós convivemos, né, Leandro? E, Uhum. naturalmente, a gente partilha internamente essas informações com outras pessoas, até para tratar de nós mesmos, tratar das Isso. nossas casas. E a gente percebe claramente uma certa acomodação. Ora, E quem sabe evidentemente que até aqueles poder mais. ajudar outras. Desculpa, é um bate-papo, né? Quem É sabe lógico, até essa reflexão que a gente faz aqui pode, inclusive, servir para outras casas, né? Para que as pessoas primeiro não pensem, "Ei, é só aqui que as pessoas estão assim." Isso está sendo uma coisa meio que comum. A gente está vendo em muitos lugares isso, né? E a questão da gente abordar isso não é para dizer assim, porque aqui está ruim, tal. Não, não é isso. É que rumos a gente pode tomar, né? E, inclusive, servindo para os demais irmãos que nos acompanham nesse momento poderem também refletir e verem, né, que caminhos tomarem. Algumas coisas que você falou mesmo, por exemplo, da terapia do evangelho. A gente tem um grupo de terapia do evangelho que a gente já fazia quando era lá no Chico, e atualmente a gente está fazendo é, via, via virtual, né? E a gente sempre diz, ó, essa terapia do evangelho é realmente uma terapia para nós aqui que estamos aqui. Não é para a dizer, nós, porque nós exatamente. já temos conhecimento disso, daquilo e tal, e vamos só pensar nos outros. Não, a gente também tem que pensar na gente, inclusive para que a gente mude as nossas atitudes. Mas continue, que eu interrompi. É claro que os mecanismos hoje são diversos, né? Dentre eles, estas lives, que são extremamente oportunas e necessárias. Mas eu falo com relação a outras demandas. Uhum. Eu não estou aqui defendendo a tese de nos lançarmos sem a vigilância, porque a vigilância é uma orientação de Jesus. Vigiar e orai. Sermos prudentes sempre, mas não Isso. acomodados. Uhum. Nós, espíritas, nós estamos sendo convocados, neste momento, à luta, aos testemunhos. Inclusive, eu fui desafiado. Rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu não vou ficar em casa, não. Claro, tomando todos os, os parâmetros, né, de orientações científicas, eu saí à rua. A gente fez uma equipe. Eu vou aqui relatar um caso que aconteceu com a SEEC e com um grupo de trabalhadores. Gente, isso tem tudo a ver com o Sermão do Monte. Os pobres de espíritos são aqueles que têm a humildade necessária para reconhecer suas limitações e combatê-las. E temos que reconhecer essas limitações nesses momentos. A gente não pode cruzar os braços. Então a gente fez uma convocação para um grupo. Vamos fazer uma visita aos invisíveis da sociedade. Quem são os invisíveis da sociedade? São os mendigos de rua. São aqueles que a grande maioria não vê. Estão muito acomodados em suas casas, no seu conforto do lar, e às vezes se abstêm de estar diante. Isso aqui é o nosso seca, viu? Não se incomode. Ah, Se abstêm de estar diante dessa realidade. Então, convocamos 10 trabalhadores em 2 carros e começamos a sair nas ruas, devidamente equipados, para prestar assistência a esses moradores. E eu fiquei, assim, alarmado, Leandro, uhum. porque eu nunca tinha feito esse tipo de ação. Eu fiquei alarmado porque eu não encontrei apenas os mendigos. Eu encontrei a periferia de Caruaru, no centro de Caruaru,
famílias, crianças, mães desesperadas, porque não tinha emprego, não tinha como se alimentar, não tinha como se vestir. E essa periferia não eram mendigos, são pessoas passando profundas necessidades. E aí eu percebi que falta água, falta comida, falta roupa, mas fundamentalmente falta afeto. Então, nesses últimos 60 dias, a gente fez uma mobilização aqui. Olhe, eu vou dizer a você, uma grande oportunidade de crescimento espiritual. É isso que nós estamos tentando exaltar, né? Você está diante da circunstância atual, aprendendo a se ver, aprendendo a se enxergar e dar graças a Deus tudo aquilo que você tem. Toda vez que eu volto para casa, eu volto renovado. É esse bem que nos renova, que nos fortalece. Então, às vezes as pessoas ficam em casa remoendo. Por isso que Kardec foi tão enfático. Fora do bem que se pode realizar, fora da caridade, não há salvação, não há libertação. Então eu tenho muitas pessoas que estão me procurando. Josemar, os passes já voltaram. Eu digo os passes não, mas o trabalho no bem está ativo. Vamos lá. Mas os passos estão, né? Os passes não, mas os passos estão. Bora lá, né? É os passes. Então é isso que Emmanuel fala aqui, nessa, né? Diante da multidão, diante da necessidade, diante da demanda atual, o que é que você está fazendo? É isso que o Sermão do Monte fala. Em síntese, não fala apenas de aflição. Como nós cessamos a aflição? É no trabalho do bem. Então, assim, a doutrina espírita, ela exalta determinadas coisas que nós ainda não conseguimos enxergar. Não é isso? Perfeito. Olha, então gostaria de iniciar não, já nós estamos esse tempo todo conversando, a falar um pouquinho sobre os pobres de espírito, né, que nós encontramos no capítulo 5, versículo 3. Olha só o que o Emmanuel fala. E não é à toa que a humildade ou a pobreza em espírito está na primeira bem-aventurança. Se a doutrina espírita nos fala que o mal de todos os males é o egoísmo e o orgulho, o antídoto para isso é a humildade. Em reconhecermos criaturas limitadas, mas criadas para sermos, diríamos assim, luzes, como assim propôs Jesus, né? Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, Emmanuel diz assim, nessa mensagem, a humildade é o ingrediente indefinível, nós ainda não conseguimos defini-lo, e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Se é uma das coisas e um dos princípios que nós temos no Evangelho com muita evidência, é a virtude da humildade. O primeiro ponto, a primeira bem-aventurança que Jesus coloca é a necessidade de nos enxergarmos com todas as nossas limitações. Mas só assim nós teremos condições de seguir. Sem isso, o orgulho vai nos impedir de dar o próximo caminho, o próximo passo. Eu sempre digo assim, sabe? O estudo do Evangelho nos possibilita enxergar quem verdadeiramente somos. E isso só é possível com a porta da humildade aberta. Você gostaria de falar alguma coisa sobre a questão? E tem mais uma coisa, viu? Dos pobres. Ele fala que os pobres em espíritos herdarão
serão possuidores do reino dos céus. Pois é. Então, veja, ele faz uma ponte. Aham. Os pobres de espíritos herdarão o reino dos céus. Os aflitos serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Ele faz um parâmetro do que somos hoje e do que teremos amanhã, Uma recompensa. segundo a nossa proposta atual. Você falou um pouco Podemos antes a continuar? respeito do. Você falou algo sobre o afeto, e aí, assim, a gente sempre gosta de dar preferência, né, a algum questionamento que surja do pessoal que está nos acompanhando. Lógico que dentro do tema, né, dentro se houver alguma pergunta falando sobre questões fora do que a gente está abordando, a gente não vai trazer. A Patrícia Albuquerque, tá passando um carro de som aí, né? A gente até quer avisar o pessoal que essa live hoje vai ser assim mesmo. Pode ser que tenha paradas por conta de fogos, mas a gente vai tocar, porque maior do que os fogos e carro de som e barulhos é a mensagem de Jesus. Patrícia, ela comenta assim: e a falta do afeto é o que de escasso é mais denigrante para quem necessita e para quem não doa. Aí ela faz uma pergunta, que aí eu trago para você. Qual o papel do cristão, mediante a cautela necessária com a pandemia e a necessidade de tantos? Qual é? Eu vou voltar, né? Eu vou voltar mais uma vez ao Evangelho, me referi ao Evangelho, né? Isso. Jesus sempre foi prudente em todas as suas colocações. Uma delas ele fala: vigiai e orai constantemente para não cairdes em erros, em equívocos. Jesus não está dizendo para você imprudentemente sair sem a necessária prudência e na realização do bem. Aliás, para se realizar o bem, não precisa nem de sair. Eu só dei um exemplo, né? Mas para realizar o bem, você pode realizar o bem pelo telefone. Né? Você pode realizar o bem como o Leandro está fazendo aí, ao longo desses meses, se dedicando, estudando, confortando, orientando. Você pode ter infinitas possibilidades. O que nós estamos falando é que nós precisamos abraçar, enxergar a oportunidade no auxílio àqueles que mais precisam. O fundamento principal do Sermão do Monte era consolar e orientar os aflitos. Aí vem a proposta da doutrina espírita. O que é que você está fazendo com essa oportunidade que nós estamos vivendo? Diante da sua família, diante dos seus amigos. É só isso. A cautela é necessária em todas as épocas, em todos os momentos, ainda mais quando se trata deste vírus. Mas existe um vírus muito mais desafiador. Eu estava escutando hoje algumas palestras pela Rádio Fraternidade, e eles falavam sobre o vício ou vírus do ócio, da acomodação. E isso em nenhum momento. Eu imagino assim, sabe, Leandro, o que seria de nós se não fossem esses espíritos luminares que descem da sua elevação espiritual para nos dar as mãos? Então, a mesma coisa deveremos fazer para aqueles que estão passando por necessidade. Tenha toda a cautela, toda a prudência. Eu lembrei agora de doutora Ida. Doutora Ida é uma das trabalhadoras da SEEC, vinculada à medicina, ela é cardiologista, e ela disse assim para mim: para a gente voltar para determinadas atividades, ela como uma mulher de ciência,
né, nos alertou. Necessário se faz tomar todas as precauções para não sermos irresponsáveis diante do momento. E ela está absolutamente certa. Toma-se todas as cautelas, o que não se pode, e aí ela esteve conosco, está conosco nas atividades, com todas as cautelas, mas o que nós não podemos é nos esconder da responsabilidade de fazer o bem possível. Perfeito. Eu sei que a gente Vamos tem à muita frente? coisa ainda para ver, vamos sim. Deixa eu só colocar mais uma questão para os dias atuais, tá? Vamos colocar o evangelho, vamos colocar esse evangelho bem atual, bem para os dias atuais. Um dos motivos desse barulho aí são essas comemorações que a gente tá vendo nas mais diversas cidades. Como governante da cidade só existe um, como governante do estado e da nação só existe um. Então, uns comemoram, outros não. Hoje tem alguns que estão comemorando, outros não estão comemorando. Vamos trazer o evangelho para o dia de hoje, Sabino. Lógico que a gente nunca aborda e nem vai abordar nunca as questões partidárias, de forma alguma. Mas são as reflexões para a vida. Como é que a gente pode trazer reflexão do evangelho para o dia de hoje, no seguinte contexto: aquele que pensa diferente de mim não é meu inimigo, apenas pensa diferente de mim. Porque na política é uma coisa incrível, as pessoas se intrigam. Eu não sei se isso acontece por aí, mas na cidade pequena acontece. As pessoas se intrigam por conta de político e tal, e aí até parentes deixam de se falar uns com os outros, se intrigam mesmo. Não, não gosto de fulano porque fulano disse e não sei o que há 20 anos atrás. É quando é hoje de 20 anos, os políticos que foram motivo de briga hoje estão juntos, mas os familiares estão lá ainda intrigados. Qual é a perspectiva do contexto né, no dia de hoje e tal, e essa questão, né, daquele que pensa diferente de mim, ele só pensa diferente. Ele não é meu inimigo. Vou trazer pergunta fácil assim. Existe uma mensagem de Emmanuel que fala sobre esse mesmo versículo, que ele diz assim: sejamos ricos em Jesus. Eu gosto de alterar as palavras. É a mesma coisa na minha percepção. Sejamos ricos em ética. Sejamos ricos em virtudes de respeito ao próximo, mesmo quando o próximo esteja errado. Uhum. Parece uma coisa utópica, Leandro, uhum. quando nós trazemos os ensinamentos de Jesus para a atualidade. E parece que as pessoas assim vivem uma realidade quando estão estudando o Evangelho, mas a prática é totalmente adversa daquilo que nós, teoricamente, já conseguimos assimilar. Né? Então, eu lembro da pergunta aos espíritos, o que é que Jesus responderia, ou qual o conceito que ele daria à palavra caridade. Então, ele reúne 3 virtudes. É o BIP, né? Benevolência para com todos. Não é para o partido A, partido B. É para com todos. Porque cada um está num nível de consciência. Se hoje eu tenho essa consciência, lá atrás eu não tinha essa consciência. E gostaria de ser respeitado tanto quanto eu gostaria hoje. Então, para que você tenha respeito, é necessário que parta o respeito de você, mesmo que o outro esteja equivocado. Né? Mas, além da benevolência, tolerância, indulgência, que é o que nos falta na atualidade, não é, Leandro? Eu venho acompanhando as questões políticas, é natural, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil, e se cria um clima de intolerância,
política, intolerância Olha, de todos os níveis, né? Isso em todos os países. Aí eu pergunto, aonde é que está a ética, o comportamento em todas as áreas, né? Ainda mais acendrado nesses tempos de disputa política. Então está faltando realmente a vivência destes postulados milenares, não é de hoje. E é por isso, Leandro, que a pandemia está aí. É uma ferramenta para nos alertar mais uma vez. Hoje, existe uma disputa, né? Quem é que vai, por exemplo, trazer à tona a primeira vacina? Uma disputa, onde deveria ser um ponto de convergência para chegarmos de forma efetiva, né? Todo mundo em seus lugares, em suas ciências, convergindo para o mesmo ponto. Mas o que é que faz o homem, o político, o cientista, desavisado, né? Utiliza todos esses recursos para agaranhar recursos para si mesmo. A falta de ética, a falta dos princípios do Cristo em nossos dias. Então ele diz assim, veja só, sejamos ricos em Jesus. Há ricos que são maravilhosamente pobres, de avareza, pobres, e encontramos pobres, lamentavelmente, ricos de sovinice. Tem ricos que têm ética, e tem pobre que não tem. É aquilo que nós estávamos falando agora. Está faltando os princípios em nossas vidas. Mas vá comandando aí, tá? Eu só estou aqui só pontuando a segunda narrativa de Emmanuel. joia. Você ia falar, acho que você ia fazer alguma. Você citou Ida Guerra, não foi? Doutora Ida. Doutora Ida Eu é estou uma das trabalhadoras perguntando, da SELEC. você E... começou a fazer uma colocação a respeito dela, né? E a Andresa Queiroz, Sim. ela escreveu aqui, colocou aqui, conheço a doutora Ida Guerra. Beijo para ti, Andresa. Deus te abençoe. O que nós gostaríamos, o que a gente gostaria de enfatizar naquela oportunidade que eu me referi à Ida, né, é a necessidade de prudência, de vigilância, né, utilizar, porque a doutrina espírita também é ciência, utilizarmos de todos os recursos para não sermos provedores de doença a quem quer que seja. Né? Isso é questão de compromisso ético e cristão. Por que nós estamos nessa confusão, Leandro? Né? Nestas disputas aí? Porque não existe a consciência que você pode ser um transmissor. Mas eu sou jovem, né? Eu tenho condições. E o que está acontecendo, infelizmente, a segunda onda que está vindo na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, é a prova cabal de que nós não aprendemos a lição. A lei de solidariedade. Eu sei que, de um lado, existe a necessidade financeira de nos manter. Não é isso que está se falando. Eu estou falando daquilo que cada um pode fazer em favor do todo. É essa consciência, é essa ética. É a proposta de Jesus. Se o mundo tivesse conscientizado mesmo, tomado algumas atitudes mais firmes logo no começo, acho que pelo menos mais leve a gente estaria com ela agora. Mas talvez isso só acontecesse se a gente já estivesse evoluído suficientemente para aprendermos a lição né, dessa doença com apenas alguns sinais. Mas parece que às vezes a gente precisa de uns grandes puxões de orelhas. Para você ver, né? Se até um Chico Xavier precisou do Emmanuel para dar esses puxavancos de orelha dele, né? De chegar e dizer assim, se você vai morrer, morra com educação. Imagina a gente. É verdade. É desafiador, né?
Encarar a É realidade. verdade. Veja, eu vejo aí o sorriso assim espontâneo de Leandro e vejo algumas pessoas que, apesar de todas as dificuldades, encara isso com leveza, sabe, Leandro? Uhum, Eu acho que a proposta do Evangelho é transformar as pessoas, mesmo no mundo de aflições, de provas e de expiações, mais leve. Lembrei de Eurípides agora. Não engrossem as fileiras do desânimo. Encarem isso como um processo curativo para a humanidade. Né? Não incentive a notícia ruim, desagradável. Não alimente a tristeza. Né? Não enfatize a melancolia em você mesmo. E ajude sempre que puder outros que estão vivenciando essas dificuldades. Então, a encarar essas adversidades como ferramentas para o nosso crescimento, com bons olhos. uhum. E aí, esse é um grande desafio. Né? O Emmanuel fala Carlos, sobre isso também em uma... Sim, diz, pode falar. o Carlos Alberto, ele até comentou assim, mas todos não pensam como você. É verdade. É, a gente só vai conseguir realmente evoluir porque tem pessoas que pensam uns diferentes do outro, e é nesse processo que a gente vai chegando e vendo. Lógico que a gente primeiro tem que ter um pouco de compreensão de que eu preciso parar para ouvir, porque se a gente só quer falar, só quer dizer ao outro que a gente está certo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas na hora que a gente senta para fazer esse diálogo, como a gente está fazendo agora aqui, né, simbolicamente eu quero trazer esse exemplo, né, esse bate-papo aqui com o Sabino, logicamente, nem tudo o que Sabino gosta ou pensa, eu concordo, assim como o contrário. Mas é nesse processo aqui, né, de colocações, de reflexões, é que a gente vai evoluindo. E é esse processo, né, de evolução, né, que a gente vai um dia chegar. E aí é interessante que quando ele diz assim, e eu concordo plenamente com o que ele diz, né, nem todo mundo pensa assim. Mas no dia que lá na frente a gente tiver a plenitude do conhecimento, a plenitude do amor, a gente vai pensar, mesmo que continue pensando diferente, mas a gente vai pensar sempre semelhante no fazer o bem, né? A gente vai chegar lá do alto de onde estava Jesus, ter a condição de dizer assim, os meus irmãos, ou até mesmo com filhos, né? Que os irmãos, quando são mais novos, bem mais novos, a gente chama, ou tem um carinho e um cuidado com eles como se fossem nossos filhos. Eu tenho, por exemplo, eu fui arrimo de família durante muitos anos. Meu pai, quando desencarnou, eu estava com 17 anos e eu tinha, na época, a minha irmã mais nova com 7. Então ela não conheceu meu pai. Eu fui um referencial, né, para ela de pai. E é interessante que ela é como se fosse a minha primeira filha, ou a filha mais velha, né? Tanto é que ainda hoje, quando a gente se vê, muitas vezes ela me chama de senhor. Senhor, que ela é minha irmã. Só são 10 anos de diferença. Né? Então, trazendo para Jesus. Jesus, ele olha para a gente, né, como irmãos que somos, porque somos todos filhos de Deus. Mas ele olha para a gente com aquele carinho do irmão bem mais velho, que olha para o irmão mais novo, que o trata como filho. E aí ele vem de lá e diz assim, está na hora de ir lá e mostrar esses meus filhos, né, o melhor caminho. Para dizer para eles, olha, meu filho, tenha paciência, né? Perdoe, porque isso só vai te fazer mal, e por aí vai, né? Deixa eu trazer uma passagem do Evangelho dito por Jesus, ao nosso querido Seródio aí. Seródio, Abraço, meu Seródio, amigo. querido, eu quero saber se você topa vir fazer uma live comigo, viu, Seródio? Beijo pra ti, Seródio. Uma passagem do Evangelho, Leandro, que Jesus fala assim: olha como é complicada essa questão do pensar, tá? Ao público que está nos escutando. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Como nós interpretamos isso? Então, à luz da doutrina espírita, fica mais fácil. Uhum. Né? A espada é a do conhecimento, é a forma de pensar diferente, que é gradual.
né? Nem tudo, e aqui eu sou muito franco, e Leandro já conhece, eu sou muito franco, nem tudo que eu falo, que eu professo, que eu estudo, eu faço. Paulo de Tarso já falava sobre isso. Nem tudo aquilo que eu desejaria fazer, eu faço. No entanto, aquilo que eu não desejaria fazer, ainda faço. Veja, é que existe uma grande lacuna entre pensar e fazer. A doutrina espírita propõe. Então, essa live livre, como disse nosso querido Leandro, nos dá a oportunidade de pensarmos diferente para mais à frente chegarmos a uma conclusão. E essa conclusão, Leandro, é individual. Exatamente. Que vai se refletir naturalmente em nosso amadurecimento, né? Vai se refletir mais na frente em nosso amadurecimento. Então, eu queria falar, dar continuidade acerca dessa proposta, de enxergarmos essas dificuldades com tranquilidade, né? E não mergulhados na aflição. Essa é a proposta do versículo 4 desse mesmo capítulo. Certo. Deixa eu só Bem-aventurados os aflitos. Veja. Dá uma pausazinha só para registrar aqui, né, que o José Arantes de Lima, ele diz assim: eu acredito num mundo melhor, de pessoas melhores no futuro. Eu também acredito, embora hoje pareça um pouco utópico, mas eu acredito plenamente que um dia a gente vai mudar essas nossas atitudes, né? O José Oliveira, lá do Leal, lá de Bonito. Leandro, boa noite para todos os espíritas. Estou aprendendo a ser espírita. Estamos todos, querido, mas nem sempre é fácil. O Lian está dizendo assim, e como transformar o pensamento? Nosso querido Lian. E ele vem com uma pergunta. Se for o caso, você já encaixa. Senão a gente volta para responder essa pergunta dele, tá? Ele pergunta, e como transformar o pensamento em ação? Eu diria assim, que o pensamento é de extrema importância. Se nós fazermos um levantamento do pensamento humano, lá de trás até agora, nós vamos perceber em várias áreas das ciências, da tecnologia, da medicina, um avanço enorme. Mas isso nem sempre foi traduzido para o campo da ação. Então, eu vejo o pensamento, eu vejo a teoria, eu vejo o conhecimento como extremamente necessário para nós sermos pessoas melhores amanhã. Esta é a proposta da doutrina espírita. Ela é eminentemente racional. Eu conheço o Lian. Lian convive conosco. E eu tenho certeza, Lian, que hoje você é uma pessoa diferente. Inclusive, nós já conversamos sobre isso. Você é uma pessoa diferente, modificada pelo conhecimento. Claro que, evidentemente, a demanda da transformação moral exige exercício, como tudo na vida, né? Leandro participa conosco dos estudos lá da CEEC, do Evangelho, viu, Leandro? Uhum. E a gente lá enfatiza isso praticamente toda semana. A prática só se dá através do sacrifício diário. É você fazer hoje o que não conseguiu fazer ontem. Conforme nos fala Santo Agostinho, faz uma autoavaliação, reflita, né? E com certeza você vai mudar, porque eu diria assim, que é sine qua non, é inevitável passarmos por um processo de transformação do pensamento e chegarmos à transformação moral. Agora, são poucos aqueles que se transformam como Paulo de Tarso, como Madalena, como Chico, que aproveitou em uma única existência, avançou demais, né? Por isso que nós estamos falando agora acerca da ociosidade. O que é que Francisco de Assis fala? Senhor, fazei-me de mim instrumento
de sua paz. Veja, servir. Então, essa oportunidade que nós estamos falando diante da pandemia é ser instrumento do bem, seja onde for. É isso que nós estamos enfatizando, né? Porque muitas vezes nós equivocadamente interpretamos mal o evangelho. Quando se fala assim, Leandro, bem-aventurados os aflitos, como é que nós podemos ser felizes e aflitos? Como é que podemos avançar e aflitos, e estarmos nesse momento de aflição? Aí, Emmanuel nos fala o seguinte, olha, disse-nos o Senhor que, contudo, é importante lembrar, se existe aflição gerando tranquilidade, olha o olhar, a pérola de Emmanuel. Se existe aflição gerando tranquilidade, porque a maioria de nós enxerga a aflição como uma punição, no meu dia a dia, no teu dia a dia, Leandro, e naqueles que estão me ouvindo, enxergamos nas adversidades da vida uma punição, e na verdade não é. A aflição pode ser geradora de tranquilidade futura. No entanto, há muita tranquilidade, olha só, que gera aflição. É um trocadilho que Emmanuel faz para alertar que muita tranquilidade hoje é sinônimo de aflição futura. No entanto, olha, lembrando mais uma vez do Evangelho, as portas largas da facilidade, da tranquilidade, da acomodação e as portas estreitas das adversidades, dos desafios. É esse olhar que nós ainda não temos. Nós, toda a humanidade ainda não temos. Graças a Deus que o pensamento, pelo menos o pensamento está nos chegando. Isso vai mobilizar forças em nós para agirmos de forma diferente. Para não sermos hipócritas. Não deixarmos apenas no campo do pensamento. E Jesus já falou sobre isso, né? Hipócritas, sepulcros caiados. Não adianta eu estar aqui falando, sem me esforçar para realizar aquilo que eu estou falando. E só Deus sabe o esforço que eu venho fazendo. Só Deus sabe o esforço que Leandro vem fazendo, dentro das nossas limitações, com o conteúdo, é muita responsabilidade, Leandro. Lembrando de Paulo, né? Quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? A responsabilidade de nós em colocarmos em prática, no limite das nossas forças. É isso que fala a doutrina espírita. Claro que nós não vamos e nem temos condições de sermos santos hoje, mas o processo de santificação se dá a cada dia. Lute, inclusive Kardec foi muito enfático com relação a isso, né? Quem é o verdadeiro homem de bem? O verdadeiro cristão é aquele que luta constantemente contra suas mais inclinações, suas limitações, os seus equívocos. Eu não me lembro do nome do cidadão que entrou aí agora há pouco, né? Ele falando assim, eu estou tentando ser espírita. Olha, meu amigo, se você está se esforçando a cada dia para ser melhor, não tenha dúvida que você é o espírita adequado. É o querido Oliveira. É isso. É o seu José, a gente chama seu José. É lá do Leal, lá de Bonito, é o dirigente lá da casa. Olha a responsabilidade, viu, aqui pra gente, viu? Deixa eu lhe mostrar aqui, tá? Veja bem. José Arantes está dizendo assim, sou de Gravatar, estou no trabalho, é muito bom estar com vocês. E a responsabilidade que eu quero chamar a atenção é essa daqui, ó, de André Luiz Ferreira, está dizendo assim, Luiz, vá pensando em um novo encontro com o irmão Josemar, pois está sendo uma noite de aprendizados, conhecimentos. Tá vendo? Obrigado, querido André. Um abraço, André, pelo carinho. E você antes da gente começar, você tinha perguntado, vai ser quanto tempo? No máximo 1 hora?
uma hora já passou. Eu disse a você que a gente tem o tempo normal, médio aí de 1 hora e meia, né? E a gente ainda tem um bocado de coisas ainda para a gente abordar, né? Eu posso, Vamos eu em posso frente. trazer, eu posso trazer mais uma questão, Sabino, sobre esse momento que a gente está Ah, agora. fique à vontade. É, Se a gente não souber subsidiar, a gente tem que ah, reconhecer humildemente, né? sem Se a gente não dúvida, souber responder, a gente vai ter que ser humilde o suficiente para reconhecer que não pode responder. sem dúvida nenhuma. Mas são reflexões. É, no movimento espírita, no espiritismo e no movimento espírita, a gente ouve muito falar, né, sobre esse processo que o planeta está passando, né, de transformação e tal. Só que fala-se muito nesse processo, né? Nós estamos numa fase de transição, mas aí vem, a gente tem que lembrar de que a gente não pode esperar que tudo isso aconteça sem nosso esforço, né? Às vezes a gente vê muito a coisa falada como se dissesse assim: ah, não, mas aqui em breve a gente vai estar num mundo maravilhoso. Mas isso não vai acontecer se a gente não fizer a nossa parte, não é verdade? E aí a questão é: Eu tenho uma do. palavra para isso. Diga aí. Termina a sua, conclua que eu vou colocar essa palavra. Tá bom. Eu quero falar dos maus espíritos, maus entre aspas, né? Eu vou chamar aqueles que ainda estão afastados do bem, né? Porque o próprio Chico diz, né, que o mal não existe. E até me choquei na primeira vez que eu vi, e eu tive que ir buscar, ver com base em que ele dizia que o mal não existe. Na realidade, o que existe é a ausência do bem. Então, esses irmãos que estão mais afastados do bem, muitas vezes eles evitam ou tentam aí atrasar, né, esse processo de evolução. A gente vê muito isso, infelizmente, até dentro do próprio movimento espírita, né, que às vezes são criados conflitos dentro do próprio movimento espírita, e o que vamos dizer assim, que também complica, né, esse processo de construção. Como é, então, que a gente deve, eu sei que você já respondeu isso numa outra questão, né, mas como é que a gente pode evitar, Sabino, de que isso, né, falar diretamente aos espíritas, embora a gente tenha pessoas que são de outras religiões, a gente já recebeu alguns retornos aqui, né, em outras lives, são pessoas que são de outras religiões, a gente fala para o mundo e a gente fala, né, para a vida, a gente não fala somente para espíritas, mas especificamente nessa questão para espíritas, como é que a gente pode evitar, né, que esses conflitos deturpem, inclusive, esse trabalho tão belo, né, de auxílio no processo de transformação da humanidade. Olha, você falou agora de Chico, né? E Chico, na sua simplicidade, deixou lições profundas. É uma característica desses espíritos elevados, falar de forma simples e ao mesmo tempo profunda. Diante dos conflitos, Leandro, quando você não tem condições de agregar valor, de solucionar, de dar solução para as coisas, silencie. Não alimente a fogueira das vaidades, das críticas. Eu estou falando de hoje, porque hoje mesmo, eu acho que você também está acompanhando aí, né? Notícias do mundo espírita. Eu sei que você sabe, eu não quero externar nome aqui. Não. Mas Não, até assim, existe porque um desgaste. falar em nomes, a gente iria só expor nomes sem um Isso, contexto, né? E eu acho que a isso, gente deve isso. aproveitar as aprendizagens, né? Sem dúvida, né? Ou seja, veja que nós não estamos isentos dos desafios da transformação dentro do próprio movimento espírita. É claro que você não pode ser conivente, mas não Sem dúvida. ofenda. Não, Isso. não é? Você não pode silenciar, porque pode ser também um ato de covardia, mas use da fraternidade. Às vezes o silêncio é oportuno para não gerar um conflito maior. Seja sábio,
Mas aí é que está a grande problemática, porque às vezes nos ofendemos. Né? Deixa eu colocar aqui aquela palavrinha que cabe muito bem agora nessa reflexão. Passaporte. Por que é, Leandro, que você é espírita? Por que é que eu sou espírita? Eu lembro de uma fala do nosso querido, e eu exalto Haroldo pelo trabalho de excelência que ele tem feito em torno do Evangelho na sua divulgação. Ele fala assim, que não à toa somos espíritas. Hoje temos uma ferramenta a mais para fazer aquilo que nós não fizemos antes. Então, por sermos espíritas, não significa dizer que nós somos melhores do que ninguém. Ao contrário, né? Tem muitas coisas que a doutrina espírita freou em nós. Eu faço uma autoavaliação. Isso estou falando de mim mesmo. Né? Se eu não tivesse a doutrina espírita, olhe, Josemar seria outro. E eu tenho certeza que não é melhor do que esse. Né? Então, esse passaporte é individual, Leandro. Intransferível. Você falou agora do mundo de transição, faz parte, inclusive, de uma das bem-aventuranças. É o 5.5. Bem-aventurados aqueles que são mansos de coração, porque estes herdarão a terra. Aí eu faço uma outra pergunta. Olha, isso é tema para uma outra live. Leandro já tem um passaporte para esse mundo de regeneração? Eu acho que eu não tenho nem para esse agora. Um passaporte, porque é teu. Não tem nem para esse agora, rapaz. Eu estou tentando carimbar agora para dizer aonde é que você vai garantir esse passaporte? Na transformação e no trabalho. Aonde é que você vai garantir esse passaporte? É com quem você convive. É dentro do movimento espírita. Eu conheço pessoas que são inteligentíssimas, mas não aguentaram a pressão do movimento espírita, saíram do movimento. Então, algo está errado. Algo está errado. Se a doutrina espírita, que é a revivescência do Evangelho, não foi suficiente para manter a criatura no local que ela foi inserida, alguma coisa está errada, Leandro. Não é o movimento de fora que a gente tem que conflitar. É o movimento de dentro. Se o movimento espírita... Pode falar. Né? O movimento espírita e o espiritismo, se existe conflito entre eles, eu fico com o espiritismo. Eu também, meu amigo. Eu também. Olha, a coisa é tão séria, que um evento, por exemplo, como Revivendo Jesus, que era o que eu encaro isso com muita tranquilidade, porque isso faz parte das nossas limitações humanas. Então, a gente que percebe que esse movimento em torno da proposta do Cristo vem crescendo dentro do movimento. Aí algumas pessoas do movimento espírita dizem assim, poxa vida, mas a doutrina espírita não é só o Evangelho. Eu fico escutando assim, como é a história? Claro que não é só o Evangelho. Mas o problema é que nós interpretamos o Evangelho de forma equivocada e limitada. O Evangelho tem ciência, tem filosofia. O Evangelho é para a humanidade e o universo. Nós aqui estamos enxergando errado. Aí eu vou me inquietar com relação a isso? Ah, não, olha, existe tanta crítica que eu vou deixar de... Eu estou sendo invigilante, né? Então eu não estou domando as minhas más inclinações. E isso acontece com muita frequência. No seu centro espírita, no nosso, naqueles que nós participamos, observe os conflitos que existem entre os próprios trabalhadores. O que está errado? É a casa espírita? Não. É a forma que nós lidamos com isso que está fora. Então, os pacificadores, os mansos de coração, a gente deseja muito estar num mundo de regeneração. Mas não podemos abdicar do processo de transformação individual.
Essa é de nossa responsabilidade, meu amigo. E o Revivendo Jesus traz essa proposta de refletirmos, mais uma vez, à luz da ciência, as bem-aventuranças, à luz da ciência, à luz da filosofia. Nós vamos ter vários palestrantes, especialistas nessa área, ou naquela área, ou seja, que área for, mas convergentemente tratando sobre as bem-aventuranças. Isso. Daqui para frente a gente vai abordar exatamente esse evento, Sabina. Diga aí quais são os dias, fala para a gente aí quem são os convidados, traz para a gente, que eu digo, para o mundo, né? Eu gostaria que os amigos que estivessem nos escutando fossem esta formiguinha, né, na divulgação da proposta da doutrina através desses eventos que tem como objetivo a divulgação da doutrina espírita propriamente dita. Nós estamos no 3º ano. O Revivendo Jesus vai acontecer nesse formato, naturalmente em consequência de tudo que nós estamos vivendo. Acontecerá no dia 27, Leandro, numa sexta-feira, com né? uma palestra fazendo a abertura de Alberto Almeida, do Pará. Vai ser uma palestra única, possivelmente com a presença de Raul Teixeira também, que nós sabemos o quanto ele vem se esforçando para estar presente nesses momentos de reflexão. Isso. É um trabalhador incrível ele. A atividade vai ser desenvolvida, incrível, né? A energia dele, a presença espiritual dele nos deixou muito felizes, né? Nosso querido Barbudo, que eu chamo Barbudo com ele, o nosso querido Seródio, ele tem essa abertura com o nosso querido Raul, e nós estamos nos organizando para que ele tenha uma pequena participação, segundo as limitações da fala dele. Isso. Né, mas estará conosco. No sábado, dia 28, é bom até lembrar, nós teremos a presença. Né, Sabina, é bom até lembrar, né, que ele eu disse que ele é um exemplo, né, porque ele sofreu um AVC, né, alguns anos atrás, e aí vem se recuperando e está aí, mesmo com alguma dificuldade na fala, ele está aí trabalhando, e às vezes a gente com problemas bem mais simples, a gente evita estar trabalhando. Veja a força das verdades espíritas quando vivenciadas, né? Isso. Saiu do ar? Não, saiu não, é que eu... Não, né? Não, pode continuar, é que eu fiz coisa errada aqui. Compartilhei a tela errada. Então, assim, a força da doutrina espírita diante das aflições, das adversidades, né? Você conversa com Raul, parece que nada aconteceu e que tudo o que aconteceu foi oportuno. Essa é a proposta, né? Essa é a proposta. Então, ele estará conosco no sábado, dia 28. Nós vamos dar sequência. O evento está dividido em módulos, viu, Leandro? Um módulo vai ser exatamente o primeiro módulo, vai ser na sexta-feira à noite, com a presença de Alberto Almeida. No sábado, nós vamos ter 2 módulos, um na parte da manhã, com 3 palestras, e outro na parte da tarde, com mais 3 palestras. E vamos fechar no domingo, dia 29, aqui em Caruaru, nós não vamos ter o segundo turno, né? Segundo a minha percepção. Porque dia 29 vai ser exatamente o segundo turno nas capitais, enfim, e assim se delineará para isso. E aí nós fecharemos, né, no domingo à tarde com mais este módulo, seria o 4º módulo. Né? Nós vamos ter a presença, além de Alberto Almeida, de Ana Tereza Camasmir, Emanuel Cristiano, Frederico Menezes, né, Raul, como nós falamos,
E Severino Celestino. Quem mais? São tantas as pessoas. Tem aí, me ajuda, Leandro. Tu estás com... As apresentações artísticas, tem a Alan Vilches, Evandro Oliva e Valda Cedícias. Os palestrantes... mas tem um de palestrantes, Goiás. né? Tem... Pronto, deixa eu... Ivana Haiski. Ivana Haiski. Isso. Tá na tela. Eu botei na Raul, tela. quem é o outro? Depois de Raul? Tá na tela. Tá na tela. Eu vou repetir. Alberto Almeida, Ana Tereza Camasmi, Emanuel Cristiano, de São Paulo, Frederico Menezes, de Pernambuco, Ivana Haiski, de Goiás, Raul Teixeira, do Rio, que aí tem essa questão que você vai confirmar mesmo, né? O Saulo César, de Goiás, isso. E mas o Severino Celestino, da Paraíba. Tá? Pronto. Ok. Pronto, é isso. Perfeito. É isso. Eu não sei se ajudou o pessoal ver. E como participação artística, nós vamos ter a presença de Evandro Oliva, né? De Valda Cedícias, estarão abrilhantando aí o nosso evento e girando todas as reflexões em torno das bem-aventuranças e do Sermão do Monte. Então, todos estão convidados, repliquem isso, multipliquem. Isso é o que nós devemos fazer para que a mensagem alcance os aflitos, né, dos nossos tempos. Compartilhe de novo lá na página da CEEC, viu? Porque eu estou vendo aqui, recentemente tem só o vídeo, tá? Isso. Falta colocar essas fotos e como é que chama? Inclusive a programação também nós fechamos essa semana. E a gente vai colocar a programação com o cronograma e os temas específicos de cada bem-aventurança. Boa. Coloca lá, manda também um linkzinho para mim, para poder botar no Face lá do Chico também. Certo? Para a gente poder publicar durante já essa semana. Beleza. Mas aí vamos voltar então às suas colocações. Veja como já passou o tempo, já é 1h30, já 1h27. Eu gostaria de faltaram alguma bem-aventurança que a gente não pode ficar sem falar ainda? Sim. Manda ver. Sim. Eu gostaria de encerrar exatamente isso que eu estava querendo falar, acerca da necessidade de pacificar os nossos corações, né? Numa mensagem que Emmanuel nos trouxe do Reformador. Tá? Eu acho que é extremamente importante para concluir as nossas colocações dos dias atuais. Exatamente. Pacificarmos o nosso coração e confiar na absoluta bondade de Deus, né? A agir constantemente em nossas vidas. Né? É isso que o Evangelho se propõe, né? E especificamente no tema que nós damos hoje. Então, me permita fazer essa leitura aqui, eu reservei exatamente para a gente tentar deixar uma mensagem otimista, uma mensagem de esperança nos dias atuais. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, ele não se propunha a exaltar a ociosidade. Veja que isso foi a nossa proposta do início, viu, Evandro? O Leandro. Ele não os mansos de coração não significa dizer que nós devemos estar ociosos na hesitação e na fraqueza. Veja só. Muitas pessoas, a pretexto de merecer o elogio evangélico dos mansos de coração, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando assim cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, de bom senso, os homens compreensivos
e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar a colheita no tempo oportuno, sem desespero, sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro, e foi exatamente isso que o nosso querido Leandro falou, a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhe rodeiam os passos. Portanto, para fazer o bem, é preciso nos alimentar deste bem. Ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação, de inquietação, de tristeza, ou espinhos de amargura na senda daqueles que nós convivemos. A sabedoria, portanto, é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano dos dias atuais pede socorro e que a planta frágil espera defesa e que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valiosos adubos no silêncio do chão. Portanto, se pretendes a subida evangélica proposta pelas bem-aventuranças e pelo Evangelho, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles a promessa do amor. Abraça o teu roteiro com alegria de quem trabalha por fidelidade ao eterno bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. A mensagem espírita é fundamentalmente esperançosa. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico das bem-aventuranças que o teu coração escreveu e compôs através dos teus atos, aparentemente pequenos, de fraternidade e sacrifício em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à luz divina. Então, se nós queremos fazer alguma coisa na construção da nossa felicidade, da nossa paz, primeiro temos que construir isso em nós. Essa é a proposta das bem-aventuranças, do Evangelho, revivido agora pela doutrina espírita. A gente passa 1h33, com erros, com defeitos, mas com objetivos, com a intenção clara de juntos aprendermos. Eu creio que é exatamente isso que Leandro se propõe, exatamente isso que as casas espíritas se propõem. Cada um tem suas falhas, inclusive de interpretação em torno do Evangelho. Mas como os nossos objetivos são os mesmos, vamos avançando. Porque seremos julgados pelas nossas intenções. Não é isso, amigo Leandro? Eu gostaria de lhe agradecer, viu, meu amigo? Eu que te agradeço. Pela oportunidade de estar junto com vocês aí. Eu expliquei para você, né, como é que surgiu esse convite para essa data, né, e o tema, não foi? Eu tinha avisado aqui para o pessoal que acompanha, no final da live anterior, que possivelmente hoje a gente não iria fazer essa live por conta do barulho. Ainda bem que nem o barulho que inclusive a gente disse que talvez tivesse, não teve, né? Pois é, e nem aqui também. Pois é. Aí você vê, eu costumo fazer um momento de reflexão na hora que eu estou tomando o banho. Tá ali a água batendo no corpo, aquela coisa que a gente deixa
a mente, né, livre, tão livre quanto a live, tão livre quanto a live. E aí, quando eu estava lá, que eu digo que é a hora que eu fico conversando com os meus botões, e aí, vez ou outra, vem uma vozinha e disse assim, e nesse dia veio assim, por que você não liga para Sabino? Eu fiquei, hã? Como assim? Aí eu digo, fiquei. E aí eu me lembrei do evento, que é agora em novembro, e aí a coisa veio surgindo, e é isso que a gente muitas vezes precisa. Vamos aproveitar esse gancho para refletir. É isso que muitas vezes a gente precisa colocar em prática na nossa vida, né? Às vezes as intuições nos chegam. A gente só precisa dar mais ouvido a essas boas intuições, que podem chegar e dizer para a gente assim, por que não por aqui? O que você acha? Veja que a vozinha, que eu costumo dizer, não foi dizendo assim, faça isso. Foi perguntando, por que você não liga para Sabina? E aí eu parei, eu digo, Aí eu pensei, eu digo, mas aí vai ter um tempo curto. Mesmo assim, eu liguei para você e disse, né? Não, a gente vai ser bem mais curto do que as outras vezes. Não foi, né? Não foi, porque veja como foi bom, né? Essa reflexão foi muito boa, né? E até o pessoal tá dando aqui, ó. Sim, diga logo. Quando? Eu vejo assim, é um parâmetro para todos nós. Quando a gente se predispõe no trabalho do bem, seja onde for, a espiritualidade nos utiliza por conta da grandeza da misericórdia divina. Né? A misericórdia divina é tão grande que nós não conseguimos perceber. Então, hoje tivemos a oportunidade, né, de estarmos refletindo acerca do Evangelho para nós, primeiramente, porque tudo que a gente fala primeiro fica conosco, e para outros tantos, a nossa querida Paula aí, né? Isso. Aqui, ó. Maravilha de live. Maravilha de live. Ela falando. Tanto para aqueles que, nas suas angústias, nas suas adversidades, precisam desse alimento para se manter equilibrado o suficiente e seguir. Porque foi para isso que nós fomos criados, para autossuperação. A gente não tem que superar quem quer que seja, mas superar os nossos medos, né? Superar as nossas limitações. Então, isso é uma grande oportunidade que eu só tenho a agradecer. E sempre que oportuno for, a gente vai estar junto. Maravilha. Você como eu disse no começo, você é o culpado da gente estar aqui fazendo essas lives, né? É mais uma vez aquela velha história. Ouça, né? Ouça. Vê o que é que o outro tem para dizer e aproveita se for possível. Obrigado pela live maravilhosa. Obrigado. A gente que inclusive agradece também a todos os que estão aí acompanhando, né? Comentando. Ilma Nepomuceno, gratidão e boa noite a todos. Sabino, para a gente poder encerrar, que a gente sempre encerra, inclusive, com uma prece. Mas antes eu queria que você pudesse trazer a sua reflexão final. Se a gente pudesse dar uma resumida em tudo que a gente viu hoje, em poucas palavras, como é que a gente poderia resumir? Quando você fala, Leandro, que a gente precisa criar um ambiente para que o bem esteja conosco, isso exige um certo esforço da nossa parte. E não falo apenas da questão literal, eu não falo com relação apenas aos estudos, eu falo acerca do silêncio íntimo, da necessidade de uma conexão mais elevada. Por mais desafiador que o momento esteja sendo para você, tenha certeza de que o Pai vela por nós. Hoje nós temos a condição de compreender que essa inteligência que rege o universo é absolutamente perfeita. E ele está presente em nossas vidas, tanto quanto o sol está em nosso dia. Agora é preciso que a gente saia para o sol.
é preciso a contrapartida de cada um de nós. Não estou dizendo que o processo de transformação, de assimilação desse bem, é um desafio simples e fácil. Porque se fosse fácil, 2000 anos seriam suficientes. E não foi suficiente. Eu não estou fazendo uma reflexão em torno do mundo e da pandemia. Porque existe uma pandemia que nos acompanha há milênios e que a gente precisa estar mais atento a isso. É a pandemia interior. Né? É esse autodespertar que nós estamos sendo convidados pelo Evangelho para retornar ao caminho. E o caminho é exatamente a vivência dos postulados crísticos. Não se desespere. Não dê vazão às loucuras que nós demos antes. Tente se acalmar e se entregue. Se entregue à bondade infinita do Criador. Então, Leandro assim, trouxe assim, uma pequena passagem do dia a dia dele, durante o banho. Pare. Se abra ao Criador. Ele não está nos templos. Olha, o templo que nós precisamos acerenar é o templo da alma. Se acalme, se acerene, tudo vai passar. Então, a proposta da doutrina espírita é exatamente esta, e nós nos alegramos por sermos aqueles intérpretes limitados, porque ainda nós somos bastante limitados, para falar dessa transcendência que Jesus veio como experiência nos ensinar. Então, mais uma vez, a nossa gratidão, todos os ouvintes, todos os internautas, e ao meu querido Leandro, que me deu a oportunidade. Ele sempre me desafia, né? Mas continue desafiando, viu, Leandro? Eu preciso disso, estímulos, né? Que às vezes a gente cai na ociosidade, aí vem um amigo, estimula a gente vai, e assim a gente vai aprendendo junto. Eu acho que assim a gente vai evoluindo junto mesmo, né? Sabe? Trocando Verdade. essas experiências, tal, é o que nos ajuda, né? Bom, gente, vamos então encerrar à noite só, né? Encerrar só este momento. Mas como alguns já disseram ali, né, que foi muito bom, que marque outra live livre com você. Vamos ver, vamos ver quando é que a gente vai fazer. Mas eu quero sim a gente voltar aí a fazer esse bate-papo, né, nesse formato que a gente vem levando. Eu sei que é um tanto diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Muitas casas estão fazendo lives e tal. Teve alguém que até comentou assim, acho que as pessoas estão já abarrotadas de tantas lives, estão encharcados de tantas lives. Eu sei que a gente está fazendo aqui uma live um tanto diferente, um formato diferente e tal, mas eu espero que, pelo fato de ser diferente, é que a gente gostaria muito que pudesse tocar os corações, né, das pessoas, para a gente pensar para a vida. É por isso que essa live é desse jeito. Aqui não tem nenhum doutor em vida, mas temos aprendizes, como muito bem foi dito aqui por Sabino. Somos todos aprendizes, estamos nessa luta aí, tentando aprender, e aí a gente vai compartilhando com quem está nos vendo agora, quem vai ver depois, quem vai assistir depois. Fica aí o convite para essas reflexões da vida. A gente pede para que quem tiver aí em casa, deixa reservado aí um copo com água. Agora minha garganta está falhando já. Deixa um copo com água, porque durante a prece, né, as vibrações que se emitem num processo de preces, isso vai influenciando ao que está ao nosso redor. Como nosso corpo ele é mais de 70% feito por água, quando a gente magnetiza a água, ou o meio espírita, muitas vezes a gente chama de fluidifica, né, é uma redundância, mas fluidifica a água já é fluido, mas fluidifica a água,
ou magnetiza a água, essa água, quando vai entrar em contato com o nosso corpo, também vai ajudar, né? Então, ninguém promete cura. Quem tiver em algum lugar estiver prometendo curas, né? É até um motivo para se refletir, né? Mas essa modificação, né, de padrão vibratório pode alcançar resultados incríveis, tá? E a gente adoece muito mais porque o nosso pensamento e a nossa vibração não está legal. Então, se a gente até parasse um pouco para refletir, se a gente vibrasse mais tempo, um período maior e de forma mais equilibrada, nosso corpo seria muito mais saudável, né, Sabina? Com certeza. Então, eu queria que você Masaru pudesse Emoto, fazer... eu lembrei agora, Dr. Masaru Emoto, né, ele fez uma pesquisa com os cristais de água, e você é sabedor disso, né, ele fala que na música tem água, na prece, na palavra, nos pensamentos, nas emoções, e aí conclui exatamente com isso que você disse, 70% do corpo é água, então a gente tem que tornar a água do nosso corpo saudável, na elevação de pensamentos, na prece, nos estudos, enfim. É isso aí. Isso. Então, vamos orar? Vamos lá, minha gente. É contigo, Sabina. Senhor Jesus, divino amigo, mestre por excelência, teu amor incondicional, Senhor, foi plantado em nossos corações há algum tempo atrás. Necessário para que essa semente germine, além do conhecimento, coragem, determinação, esperança, em dias melhores. Somos gratos, Senhor, por esses momentos onde nós refletimos tua bondade e lembrando daqueles teus ensinamentos que poderíamos fazer o que fizestes. Gratos, Senhor, estamos pelo dia e pela grandeza da vida. Permite que nós possamos enxergar nas aflições, nas adversidades, limpeza do nosso espírito, que tem uma única meta, a nossa felicidade plena. Que essas águas, Senhor, possam receber dessa mesma bondade, saúde e muita paz. Que Jesus esteja conosco na mesma proporção do nosso esforço em estar. Que assim seja. Opa. Que assim seja, querido. Eu tinha desligado também meu microfone. Um forte abraço para ti, vice. Eu queria, antes, agradecer a todos os que estão nos acompanhando por esta live. Próximo domingo a gente está aqui novamente nesse bate-papo. Fica aí o convite para vivermos ainda melhores, modificando e trazendo para o nosso dia a dia essa grandiosa mensagem trazida por Jesus, né, no Sermão do Monte, como bem foi abordado hoje. Sejamos todos nós pacificadores, né, como fechamento aí que nos trouxe o Sabino. Sejamos nós pacificadores para termos pelo menos a condição de ser chamados filhos de Deus. E a você, Sabino, querido, beijo no teu coração. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E vamos agradecer pela oportunidade da vida também. Né? Valeu, abraço, beijos meu amigo. a todos. Tudo de bom. Para nós todos, querido. Valeu, gente. Brigadão. Muita paz.